Imagina que você dedica a vida inteira a um trabalho, acreditando que ele tem um propósito claro. E aí, um dia, alguém te faz uma pergunta simples que abala toda essa certeza. Mas será que isso que você faz realmente serve para que você acha que serve? Foi mais ou menos isso que aconteceu com a educação física brasileira na década de 1980. Por décadas, a área tinha uma missão clara na cabeça de muita gente: formar atletas, encontrar talentos, transformar o Brasil numa potência olímpica. O esporte de rendimento era o centro de tudo. Só que aí veio a constatação incômoda: o Brasil não tinha virado uma nação olímpica. A competição de elite não tinha aumentado o número de pessoas ativas. E pior, muita gente estava sendo excluída das aulas justamente por não ter perfil de atleta. E foi dessa crise, dessa pergunta desconfortável, que nasceu uma das transformações mais importantes da história da nossa área. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio, vamos tratar do módulo 4. Introdução à Educação Física, episódio 5. A virada de 1980, quando a educação física repensou tudo. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de educação física que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas, nunca se esqueça disso. Parte 1. As 5 tendências que moldaram a educação física brasileira. Para entender a virada de 1980, primeiro a gente precisa entender o caminho que levou até ela. A história da educação física no Brasil pode ser dividida em 5 grandes tendências, cada uma refletindo o que a sociedade esperava do corpo naquele momento. A primeira foi a educação física higienista, que vai até 1930. O foco aqui era a saúde e a higiene, formar corpos saudáveis para combater doenças e melhorar a raça. O corpo a serviço da saúde pública. A segunda foi a educação física militarista, de 1930 a 1945. Aqui o objetivo era formar indivíduos fortes, disciplinados, preparados fisicamente para defender a nação, o corpo a serviço da pátria. A terceira foi a educação física pedagogicista, de 1945 a 1964. Nesse período, a área começou a ser pensada como prática educativa de verdade, não só treino físico, mas formação, o corpo a serviço da educação. A quarta foi a educação física competitivista, depois de 1964. Aqui o esporte de alto rendimento virou o centro. O objetivo era encontrar talentos, formar atletas, projetar o Brasil no cenário esportivo mundial, o corpo a serviço da performance. E a quinta foi a educação física popular, uma tendência mais ligada às práticas comunitárias, ao lazer, ao corpo a serviço da própria comunidade. Repara numa coisa importante: em quase todas essas fases o corpo estava a serviço de alguma coisa externa, da saúde pública, da pátria, do rendimento, quase nunca a serviço do próprio sujeito, da pessoa que se movimenta. E é exatamente isso que a virada de 1980 vem questionar. Parte 2. A crise de identidade e o movimento renovador. A década de 1980 foi marcada por uma profunda crise de identidade na educação física. E crise, aqui, não é algo negativo, é um momento de questionamento necessário. A área parou e se perguntou: afinal, qual é o nosso papel? Para que a gente serve de verdade? Esse momento coincidiu com algo maior acontecendo no Brasil: o fim da ditadura militar e a redemocratização do país. Era uma época de repensar tudo: a política, a sociedade, a educação.
E a educação física entrou nessa onda de transformação. Surgiu então o que ficou conhecido como movimento renovador. Pesquisadores começaram a criticar a função conservadora que a educação física tinha dentro das escolas. Começaram a questionar por que a aula só servia para quem já era bom em esporte. Por que quem não tinha talento atlético era deixado de lado, sentado no banco. Vários fatores ajudaram esse movimento a crescer. Foi nessa época que surgiram os primeiros cursos de pós-graduação em educação física no Brasil. Professores que tinham feito doutorado fora do país voltaram trazendo novas ideias. Aumentou o número de livros, revistas e congressos. E, principalmente, a educação física começou a dialogar com outras áreas: a filosofia, a sociologia, a psicologia. E teve uma influência muito importante nesse período: o pensamento de Paulo Freire. A pedagogia crítica e libertadora de Freire passou a inspirar uma educação física mais preocupada com a formação do cidadão crítico, não apenas com o treinamento do corpo. Parte 3: De corpo-objeto para sujeito integral. A grande mudança trazida pelo movimento renovador foi uma nova forma de enxergar o aluno. Até então, predominava uma visão puramente biológica. O aluno era basicamente um corpo a ser treinado, medido, melhorado fisicamente. As dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e afetivas eram ignoradas ou colocadas em segundo plano. A virada propôs algo diferente: enxergar o aluno como um ser humano integral. Isso significa considerar não só o corpo físico, mas também as emoções, o contexto social, a capacidade de pensar criticamente, a cultura de onde aquela pessoa vem. E surgiu um conceito central nesse novo pensamento: a cultura corporal de movimento. A ideia é que o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta não são apenas atividades físicas, são produções culturais da humanidade. Cada uma carrega história, significado, identidade. E o papel da educação física passa a ser ensinar essa cultura corporal de forma crítica e reflexiva. Pensa na diferença que isso faz. Numa visão antiga, ensinar futebol é ensinar a técnica do passe, do chute, da finalização. Numa visão de cultura corporal, ensinar futebol também é discutir de onde ele veio, o que ele representa socialmente, como ele se relaciona com a vida dos alunos. O movimento ganha sentido, não é só repetição mecânica. Parte 4: A virada para a saúde. Ao mesmo tempo que acontecia essa virada crítica e social, acontecia também outra transformação importante, mais ligada à área da saúde. Nos Estados Unidos, no começo dos anos 1980, um movimento de pesquisadores propôs mudar o foco. Em vez de aptidão física voltada para o desempenho, o novo conceito era a aptidão física relacionada à saúde. Essa proposta se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil. Qual a diferença? Antes o objetivo era ter performance, ser rápido, forte, competitivo. Agora o objetivo passava a ser a saúde, ter boa capacidade cardiorrespiratória, força muscular adequada, flexibilidade e uma composição corporal saudável. E note, foi nessa época que começou a surgir a preocupação com a obesidade, que viria a se tornar um dos grandes temas de saúde pública das décadas seguintes. Nos anos 1990, esse movimento se fortaleceu ainda mais. A inatividade física passou a ser reconhecida como fator de risco para doenças cardiovasculares, no mesmo nível de fatores como o cigarro. Estudos populacionais começaram a comprovar a ligação entre atividade física e a prevenção de doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, osteoporose. E foi também nos anos 1990 que as academias se popularizaram, a indústria do fitness cresceu e a educação física ganhou uma nova cara.
a de formadora de um estilo de vida mais ativo e saudável. Parte 5. A LDB e a educação física como direito. Um marco fundamental dessa nova era foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, publicada em 20 de dezembro de 1996. Essa lei mudou o caráter da educação física na escola. Ela estabeleceu que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica. E poucos anos depois, em 2001, uma nova lei reforçou isso, acrescentando uma palavra crucial. A educação física passou a ser componente curricular obrigatório. Isso pode parecer um detalhe burocrático, mas é enorme. Significa que a educação física deixou de ser uma atividade opcional de segunda categoria e passou a ser reconhecida legalmente como parte essencial da formação do estudante brasileiro. E em 1998, outro marco. A Lei número 9, 1696, regulamentou a educação física como profissão. Foi aí que nasceram os conselhos, o CONFEF, o Conselho Federal e os CREFs, os conselhos regionais. A partir desse momento, para atuar como profissional de educação física, passou a ser necessário ter formação superior e registro profissional. A área ganhou status de profissão regulamentada, ao lado de áreas como a medicina e a fisioterapia. Parte 6. As 4 abordagens pedagógicas. Com toda essa transformação, surgiram diferentes formas de ensinar educação física. Os parâmetros curriculares nacionais organizaram isso em 4 grandes abordagens pedagógicas. Vale conhecer cada uma. A abordagem psicomotora foca no desenvolvimento da criança, na lateralidade, na coordenação motora, na consciência corporal, na noção de espaço e tempo. O movimento aqui é um meio para o desenvolvimento global, não um fim em si mesmo. A crítica a essa abordagem é que ela acaba deixando de lado os conteúdos próprios da educação física, como o esporte e a dança. A abordagem construtivista parte do conhecimento que o aluno já tem, valoriza o universo cultural da criança, suas brincadeiras, seus jogos, e propõe desafios cada vez mais complexos para que o aluno construa o próprio conhecimento, uma ideia que vem direto de Piaget, como vimos lá no módulo de psicologia. A abordagem desenvolvimentista é voltada para a faixa etária até os 14 anos e se baseia na progressão natural do desenvolvimento motor. A ideia é respeitar as etapas de crescimento e aprendizagem motora, oferecendo os estímulos certos para cada fase. E a abordagem crítica é talvez a mais transformadora. Ela questiona o caráter alienante que a educação física teve por muito tempo e propõe uma educação ligada à transformação social. Aqui a aula serve para que o aluno leia melhor a própria realidade e possa atuar para transformá-la. É a educação física a serviço da consciência crítica e da justiça social. Vale dizer, nenhuma dessas abordagens é a certa ou a errada. Na prática, muitos professores combinam elementos de várias delas, conforme o contexto e os objetivos. O importante é que todas elas juntas ampliaram enormemente o que a educação física pode ser. Fechamento. A virada de 1980 foi o momento em que a educação física brasileira deixou de ser apenas treino de corpo e passou a se enxergar como educação completa do ser humano. Saiu de uma visão puramente biológica e competitiva e abraçou as dimensões social, cultural, afetiva e crítica. Esse processo trouxe a educação física para dentro da escola como direito garantido por lei, trouxe o reconhecimento como profissão regulamentada e trouxe uma diversidade de formas de ensinar que enriqueceu profundamente a área. E o mais importante, trouxe uma pergunta que vale para qualquer profissional
em qualquer época. Não basta saber fazer, é preciso saber para quê. É preciso entender o sentido e o impacto do que a gente faz na vida das pessoas. No próximo episódio, a gente vai falar sobre ética na educação física, os princípios que orientam a conduta do profissional, a responsabilidade de quem trabalha com o corpo e a saúde das pessoas, e o que significa atuar com integridade nessa área. E se você busca não só conhecimento técnico, mas também crescimento pessoal, algo que te ajude a tornar sua vida mais clara e com propósito, eu tenho um livro que pode te ajudar nisso. Mente em Transformação. Você encontra o link direto na bio do meu Instagram, @FabioViegas. A gente se vê no próximo episódio.